Olá pessoal, todos bem-vindos à nossa live, a primeira live de 2024. Então, nesse tema, um tema muito importante, que é a migração, tá, do MEI para uma sociedade limitada. Muita gente tem dúvidas sobre essa migração, quando tem que fazer essa migração, se é obrigado a fazer essa migração. Nós vamos tirar todas as dúvidas aqui nessa live, tá bom? Galera, só esperar um pouquinho aqui, que daqui a pouquinho nós vamos começar nossa live. Lembrando, nós temos um canal no YouTube, então quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá no nosso canal, tá bom? Vamos já iniciar nossa live, esperar a galera chegar um pouquinho. Comecei a beber água, foi cedo, viu? Então vamos lá, vamos esperar só a galera chegar, ok? Que nós vamos iniciar a nossa live, ok? Nós vamos falar, tá? A princípio, logo aqui da nossa live, nós vamos falar sobre os motivos que fazem com que você precise, né, como MEI, ser obrigado a fazer essa migração, tá bom? Só um momento, galera. Então vamos lá. Olá, Duarte, meu amigo, tudo bem? Então vamos lá. Existe um motivo que é real, tá? Que você precisa fazer essa migração. Quando você ultrapassa o limite do MEI. Se você ultrapassou o limite do MEI, tá? De até 20%, que é o limite do MEI, até o momento nós sabemos que é R$81 mil ao ano. Isso é real, tá? Para quem tem um MEI o ano todo, né? De janeiro de 2023 a dezembro de 2023. Então, se você tem um MEI, você vai utilizar os 12 meses de faturamento. Lógico, é real, faturamento de R$81 mil. Isso aí é real, tá bom? A impressora, galera. Ainda uso impressora, viu? É necessário ainda usar impressora, isso é real. A gente manda a documentação toda por e-mail, vai tudo geralmente no e-mail, a gente manda para o cliente, né? Mas ainda utilizamos sim, viu, galera? A impressora ainda existe, essa impressora. Depois eu vou mostrar para vocês essa impressora. Ela é ótima. Então vamos lá. Então, se você ultrapassou esse limite de faturamento em até 20%, o que você precisa fazer? Em 2023 você ultrapassou esse limite de R$81 mil, só que até 20%. Então, em janeiro de 2024, você precisa fazer essa migração. Você vai procurar uma contabilidade, a RA pode te ajudar nesse processo, tá? Então, você vai procurar a contabilidade e ela vai fazer esse processo de migração, tá? Você só tem que entender, muita gente tem dúvida, tá? O que precisa fazer e quando precisa fazer essa migração. Então, esse é um dos motivos que fazem com que você precise fazer essa migração já agora em janeiro, certo? De 2024, porque você ultrapassou esse limite em até 20%, de R$81 mil. Vamos lá. Mas, se você ultrapassou esse limite, tá, de faturamento do MEI, que é R$81 mil, mais de 20%, você vai ter que fazer, tá? Sua contabilidade, né? Vai ter que fazer essa migração retroativo ao ano que você excedeu esse limite. Então, se você tem um MEI que você abriu em janeiro de 2023 e em dezembro de 2023 você ultrapassou esse limite do MEI mais de 20% de R$81 mil, você vai, tá, retroagir a janeiro de 2023 como empresa já do Simples Nacional. Isso é real, você vai ser desenquadrado e vai, certo? No início de janeiro de 2023, vai pagar todos, né? Se você teve receita, que deve ter tido receita, lógico que você ultrapassou R$81 mil. Então, essas receitas que você ultrapassou, você vai pagar dentro do Simples Nacional com multa e juros desde janeiro de 2023. Isso também é real, tá certo? Então, esses são basicamente um dos motivos, né? São dois motivos que você precisa fazer essa migração e fica obrigado a fazer essa migração. Mas existe um muito comum agora, né, em janeiro de 2024, muitos microempreendedores individual, né, muito MEI, está recebendo cartinha de cobrança de débito,
que eles não pagam aquele DAS, né, e fica anos sem pagar, e a Receita está cobrando esse valor e está excluindo do MEI. Então está excluindo esse microempreendedor individual, dizendo, ó, a partir de janeiro de 2024 você não pode ser MEI. Você vai para o Simples Nacional, vai para outro, né, tipo de regime, mas fica tranquilo que isso tem solução. Aí vamos lá. Então, se você possui débito, né, ausência de declaração, então é possível, tá? É possível que você tenha seja excluído do MEI por isso, por estar com débito na Receita Federal, na dívida ativa, ou até mesmo por ausência de declaração, que o MEI tem a declaração de imposto dele anual, né, que precisa, tá? Que precisa ser entregue. Isso é muito importante e muitos microempreendedores individuais não dão importância a nem esse pagamento do DAS, né? Mensalmente, muitos não pagam, isso é real, galera, isso é verdade, não tenho dúvida, porque muitos estão sendo excluídos por esse motivo, por não pagar esse DAS, né, durante anos. Tem gente aí que passa 2 anos ou mais sem pagar esse DAS, que é mensal, e um valor em média de R$70, R$75. Então, galera, fique atento que é muito importante esse pagamento, tá? Aí também via as declarações anuais. E se você tem dúvida, aí a contabilidade vai poder sim te ajudar nesse processo, tá? De regularizar o seu MEI, sem dúvida nenhuma. Então, tudo isso que eu falei aqui, tá? A solução é o seguinte, vamos lá. Se você ultrapassou o seu MEI, no limite mais de 20%, você vai retroagir lá em janeiro de 2023 e pagar todo suas receitas, né, com multa e juro dentro do Simples Nacional. Janeiro de 2024, você será uma empresa do Simples Nacional porque foi retroativa 2023. Então, não tem o que fazer. Em 2024, você continuará como empresa do Simples Nacional. Isso é real, você precisa fazer essa migração, tá? E nós falamos aqui de migração para limitada porque tem muitos empreendedores que acreditam que não pode fazer essa migração para a sociedade limitada, não pode incluir o outro sócio, e pode ser feito, tá? Nessa migração, tá? Boa tarde, esse vídeo vai estar assim, tá? Essa live vai estar disponível sim, viu? No meu perfil aqui no Instagram, sem dúvida nenhuma ela vai ficar salva, essa live, você pode assistir depois e deixar nos comentários lá a sua dúvida, se for o caso, que a gente vai tirar suas dúvidas com certeza, tá bom? Então vamos lá. Então, quando você precisa fazer essa migração, você não precisa fazer só essa migração para um ME, um SLU, mas pode fazer para uma sociedade limitada. Você pode incluir um outro sócio sem dúvida nenhuma, tá? Porque muitas vezes você tem um MEI, mas você trabalha com outra pessoa, não é isso? Que é o seu sócio, mas não é sócio oficialmente, que nessa migração você pode tornar esse amigo ou essa amiga como sócio, né, legal dentro do contrato, lá numa sociedade limitada, fazendo essa migração, tá? Isso é possível, tá bom? Sem dúvida nenhuma, isso é possível, tá certo? Então, o que acontece? Quando você é excluído, tá? É excluído. Nesses dois termos aqui, que é ultrapassou o limite do MEI até 20% e ultrapassou o limite do MEI mais de 20%, você vai continuar em 2024 como uma empresa do Simples Nacional, tá? Isso é real. Isso é real. Mas se você for excluído do MEI por débito lá na Receita Federal, dívida ativa, ou até mesmo por ausência de declarações, né, do MEI, o seu MEI está inapto, por exemplo, seu CNPJ está inapto e você precisa regularizar, você pode regularizar o seu MEI agora em janeiro, até 31 de janeiro, tá, de janeiro de 2024, e solicitar a inclusão como microempreendedor individual referente a 2024. Tá? Luan, tudo bem, meu amigo? Então você pode sim fazer esse processo, tá? Sem dúvida nenhuma. Se você for excluído do MEI por débito, tá? Débito, ausência de declarações, então você pode regularizar. Aqui na RA Contabilidade nós vamos fazer o quê? Nós vamos
Se for débito, ou você vai pagar total, ou vai ser parcelado, esse débito pode ser parcelado. Vamos enviar as declarações e solicitar a opção do Simples Nacional. Desculpa, solicitar a opção com microempreendedor individual. Você retornará em 2024 com microempreendedor individual. Isso é real, tá, galera? Você pode fazer isso, sem dúvida nenhuma. A contabilidade vai poder te ajudar. Lembrando, você precisa de uma contabilidade, precisa de um contador para fazer todo esse processo. Principalmente esse processo de migração, tá? O que nós estamos conversando aqui é um passo a passo, é os motivos, né, que você precisa fazer essa migração. Qual tipo de empresa você pode abrir para fazer um tipo de empresa mais segura, que nós vamos já conversar sobre isso, para você fazer uma migração, não fazer uma migração para um ME, e sim para uma sociedade limitada unipessoal, quando você for apenas um sócio, Carlos, certo? Aí você pode fazer, sim, sem dúvida nenhuma, você pode fazer essa migração, sendo você como sócio, somente você. Existe um tipo de empresa mais segura e a gente vai conversar sobre isso nessa live, tá certo? Então, existem esses motivos que você vai ter que pagar multa, né? Como quando você ultrapassa o limite de mais de 20%, tá? Do faturamento do MEI. Então, isso aí você vai ter que retroagir ao ano que você ultrapassou esse limite e pagar mês a mês multa e juros no PGDAS, tá? Isso é real, tá bom? E existe também os motivos que você pode solicitar esse desenquadramento, porque muitas vezes você está ali no limite. Reginaldo, eu estou aqui no limite de 81 mil e preciso fazer essa migração. Então, você pode solicitar através, né, lá no desenquadramento e inserir lá os motivos, outros motivos, que esses motivos não vão... você não vai ter que pagar multa com esse motivo que você vai colocar. Você não excedeu o faturamento, também nem 20%, nem mais, né? Mas, por exemplo, você precisa fazer essa migração por causa do limite de faturamento está muito próximo. Lá existe a opção que você pode marcar, que você possui uma empresa no seu nome, que você tem mais de um empregado registrado. Então, esses dois motivos, né? Que se você marcar na hora do desenquadramento, não vai gerar uma multa para você, tá? Por quê? Porque você já vai fazer essa migração, né? E vai ter uma empresa mesmo, uma sociedade limitada unipessoal, por exemplo, uma ME, ou até mesmo uma limitada quando você fizer essa migração. Então, você pode inserir esses motivos e esses motivos não vão, com certeza, tá? Lhe causar danos, no caso financeiro. Você não vai pagar a multa, né? Diferente quando você excede o faturamento e o limite do MEI, tá certo? Então, basicamente, a migração consiste nesse ponto, né? Nesses motivos. Faturamento de até, né? Quando você ultrapassa o faturamento de até 20%, tá? Ou quando você ultrapassa o faturamento de mais de 20%, tá certo? Esses dois motivos né? O motivo quando você ultrapassa mais de 20%, você vai pagar multa e juro. E outro detalhe importante, quando você tem débito na Receita Federal, dívida ativa e ausência de declaração, você vai ser excluído, mas poderá ser retornar dentro de 2024 como um microempreendedor individual, solicitando, né, lógico, a sua contabilidade que regularize esses débitos, né, para você, que você vai pagar esse débito total ou parcelado, e também ele vai fazer todo aquele processo de declaração que tinha ausente lá na cobrança. Isso vai depender da cobrança da Receita Federal, tá certo? Ei, minha irmã. Então, isso, galera, isso é real e é real. Muita gente faz o seguinte, eu não aconselho, tá, galera? Eu não aconselho que faça isso. Mas que pode fazer? Pode. Muita gente me pergunta, Reginaldo, eu posso baixar esse e-mail porque a Receita Federal aqui tá me cobrando isso aqui e tá me excluindo do MEI. Eu posso baixar esse e-mail? Você pode até baixar, tá, Lana? Você pode até baixar esse e-mail. Você pode baixar. Mas essa pendência vai ficar no seu CPF. Você tem que entender isso. Então, quando você abrir uma outra empresa, né,
ou tentar abrir um outro MEI, pode ser que você não consiga, porque você tem essa pendência, né? E ficou. O certo é você regularizar. O que é que você pode aqui? Vou dar uma dica legal que você pode fazer. Reginaldo, eu fui excluído aqui do MEI por débito, certo? E o que é que eu posso fazer aqui para regularizar? Você parcela, você pode parcelar e pode baixar esse MEI, para essa dívida não aumentar. E esse parcelamento você vai pagando mensalmente. Isso você pode, mesmo com o MEI baixado, certo? Você vai poder fazer esse parcelamento e pagar mês a mês e se regularizar, tá bom? Francisco Alves, minha mãezinha. Então, isso, galera, é real, você pode fazer, certo, desse processo. E voltando, quando a gente vai fazer essa migração, vamos lá para a migração para um ME, tá? Reginaldo, eu preciso fazer essa migração e essa migração eu quero fazer para um ME. O que é que você acha? É interessante para mim? Não. Se você é o único sócio e fica obrigado, precisa fazer essa migração do MEI, quer fazer para um empresário individual, que vocês chamam ME e a gente chama empresário individual, não é interessante. Por quê? Porque é o seguinte, quando você abre uma empresa ou faz essa migração para uma empresa empresário individual, tá? Vamos dizer assim, esse tipo de empresa não é uma empresa segura, não é uma empresa segura para o seu negócio. Reginaldo, mas como assim? Me explica aí. Vamos lá. Quando você faz essa migração para o ME, que é empresário individual, ou você abre uma empresa como empresário individual, certo? Esse CNPJ está ligado diretamente ao seu CPF. Então, o que acontece? Quando a sua empresa é empresário individual, toda a sua... Vamos supor que você tem uma dívida na sua empresa empresário individual, certo? A sua empresa não pode pagar essa dívida, mas você tem bens na pessoa física que pode pagar. Se o juiz determinar que você paga essa dívida, tá? Com seus bens da pessoa física, você tendo uma empresa empresário individual, você vai ter que pagar, você fica obrigado a pagar. Então, por esse motivo, aqui na RA Contabilidade, nós não abrimos empresa e nem fazemos migração para ME. Empresário individual, tá? Empresário individual. Porque quando a gente aqui na contabilidade, nós falamos de ME, tá? Nós falamos de microempresa, que é faturamento até em 360 mil. E EPP, que é empresa de pequeno porte, certo? É para empresas que fatura mais de 360 mil até 4 milhões e 800, tá certo? Então isso é ME e isso é EPP, é isso que diz. Então na migração para o ME, como vocês sempre falam, é migração para o empresário individual, que não é interessante, nós não fazemos aqui, porque não é interessante para o nosso cliente. Mas a migração para a SLU, que é Sociedade Limitada Unipessoal, é interessante para o nosso cliente. Por quê? Porque os bens da pessoa física é da pessoa física e os bens da pessoa jurídica é da pessoa jurídica, separadamente. Tá? Já no empresário individual, eles se unem, que é da pessoa física, da pessoa jurídica, se unem, certo? Mas na sociedade limitada, que é a Sociedade Limitada Unipessoal, o que é da pessoa física é da pessoa física, é da pessoa jurídica é da pessoa jurídica. Se você contrair uma dívida na SLU, tá? A dívida é da SLU. Então, o seu CNPJ que precisa pagar isso aí. Os seus bens da pessoa física não tem nada a ver, é separado. Tá certo? Por isso que é interessante, se você é único sócio, numa migração, migrar para a SLU. Tá certo? Reginaldo, mas a sociedade limitada? A sociedade limitada é o mesmo processo. Tá? A gente faz uma migração, transformação, porque vai entrar um outro sócio, tá certo? Então, se você tem um MEI, ultrapassou esse limite de faturamento, precisa fazer essa migração, mas você quer um sócio ou você tem um sócio ou sócia, e você pode fazer sim para uma sociedade limitada, sem dúvida nenhuma, tá? É uma empresa segura, Reginaldo? Sim, é uma empresa segura. Por quê? Porque todas as suas cotas, suas despesas, suas receitas, vai ser de acordo com o capital de cada sócio. Então, aquele percentual do capital social será, certo, de responsabilidade para cada sócio.
Se você tem lá um capital lá de 50 mil e 25 mil é de um sócio e 25 mil é de outro, essas cotas, tá? Então a responsabilidade dessas cotas e dessa, no caso das receitas, das despesas, das dívidas, certo? São 50% para cada um. Tá? Essas responsabilidades são de acordo com as cotas de capitais. Tá bom? Se um deles tem 90% e o outro tem 10%, então 90% daquelas responsabilidades ali, daquelas receitas, aquele lucro, né? Da dívida também, 90% é daquele sócio e 10% é do outro sócio ou sócio. Tá certo? E quando for fazer esse processo de migração para SLU ou para sociedade limitada, a contabilidade ela já tem experiência de fazer todo esse processo. Então você só precisa, como presta serviço ou vende no mercado digital, você precisa procurar um contador que seja especializado na sua atividade, certo? Então com certeza ele vai fazer essa migração seja para SLU, seja para limitada, de forma mais assertiva, porque ele já entende do seu negócio, tá certo? E isso é real. Então aqui na RA Contabilidade nós fazemos migração sim, e abrimos empresa para SLU, né, que essa natureza jurídica é melhor para o seu negócio, e também para a sociedade limitada. Agora, nesse instante, nesses dias, a gente já está concluindo uma migração para uma sociedade limitada, certo? E a gente faz isso rápido, tá, galera? Isso é rápido. E um bônus que eu vou falar para vocês, que ainda existe bônus de 2023, vai ter também agora em 2024, até 31 de janeiro, que é a nossa sede virtual gratuita. Então, se você presta serviço, a nossa sede virtual será gratuita. Você pode fazer a migração aqui para a gente, tá? Se tornar nosso cliente, ou abrir a sua empresa, né? Lógico, tornar nosso cliente e abrir a sua empresa aqui na nossa sede virtual, tá? Se você é prestador de serviço, tá bom? Então, basicamente, tá? A sociedade limitada é uma responsabilidade dos sócios, né? De acordo com o seu capital, as suas cotas. Se o capital é 50 mil, as suas cotas são 25, então a responsabilidade é 50 para cada sócio, tá? Isso, então estamos falando de lucro, como estamos falando também de dívida, caso tenha, que a gente nem pensa nisso. A gente pensa em faturar, lucrar, né, isso, pagar nossos impostos em dias. Sabemos que a carga tributária aqui no Brasil é muito alta, mas a gente precisa pagar o preço. Aqui na RA Contabilidade, nós fazemos um planejamento tributário e esse planejamento tributário, certo? Faz com que os nossos clientes paguem menos imposto e de forma legal para a gente evitar problemas com a Receita Federal. Aqui, né, nós não queremos problema com a Receita Federal, nem para o nosso cliente, nem para a gente, isso é real, porque nós também pagamos os nossos impostos, né? Então, a gente reduz o máximo que a gente pode na carga tributária do nosso cliente, né, para que ele pague menos imposto e de forma legal também, que não tenha problemas com a Receita Federal. Aqui a gente não vai fazer um planejamento para dizer que ele vai pagar 2,25 o ano todo, para depois ele, de anos e anos, que a Receita Federal ela tem 5 anos para fazer no caso, notificar, né, as empresas que estão irregulares, e dentro de 5 anos ele regularizar e dizer, o meu contador disse que eu só podia pagar 2,25 aqui, eu não preciso pagar mais do que isso. Todos os anos eu vim pagando só isso, certo? Mas muitas vezes isso não é real. Muitas vezes você pode ter um benefício desse, né? Mas em determinado produto, em determinado serviço, mas em outro serviço não. Então a gente analisa todo esse processo, realmente o que é a essência do nosso cliente, o que é que o nosso cliente faz, o que é que o nosso cliente vende, qual o serviço que ele presta realmente, para que ele se enquadre no anexo, seja do Simples Nacional, do lucro presumido, ou até mesmo ele comece como MEI e fique no MEI um determinado tempo, né? E pague menos imposto, que isso é real, mas de forma correta, de forma assertiva, tá certo? Então, bora lá. Luquinha, meu amigo. Ele, minha irmãzinha. Beber um pouquinho de água que eu falo demais, galera. Então, já falei para vocês do bônus. Esse bônus é real, na verdade, mas deixa eu ver aqui para vocês, mostrar aqui o que a gente pode conversar, tirar algumas dúvidas, né? Vamos lá.
Qualquer dúvida, galera, deixa as dúvidas aí nos comentários, tá? Tem esse pontinho de interrogação aí, você deixa a dúvida aí que eu vou respondendo. Então, deixa aí na adição no comentário, comenta aí. Então, diga qual é a sua dúvida, tá certo? Lembrando, tá? Que algumas empresas, algumas atividades, elas não podem ser do Simples Nacional. Então, fica ligado nesse detalhe, galera, que é muito importante, principalmente no mercado digital. Muita gente vende ou presta serviço e acredita, né, que colocando uma KNAI ali, que entre como microempreendedor, parecido com o que ele faz, não vai ter problema lá na frente. Tem, como eu disse para vocês, a Receita Federal tem 5 anos. Então, ela pode notificar, pode cobrar e fazer isso tudo retroativo. Então, é assim, Reginaldo, eu estou com atividade aqui, não podia ser MEI, a Receita Federal me notificou e ela vai me cobrar 5 anos. Por exemplo, eu só poderia ser do Simples Nacional? Dentro do Simples Nacional? Sim. Ela vai cobrar dentro do Simples Nacional os últimos 5 anos o que você faturou com multa e juro, fora que ela pode, tá, lhe atuar e cobrar uma multa por essa irregularidade. Isso é real, galera. Isso acontece, tá tudo ligado, certo? Então nós sabemos que a tecnologia está avançada e tem sim como a Receita Federal saber, né, qual o que você colocou ali na sua atividade, no seu CNPJ, a nota fiscal que você está emitindo, se está emitindo com a KNAI correta, né, com o código de atividade correto. Então tem como saber sim, isso vai acontecer e principalmente nas empresas do comércio já acontece isso. De serviço também já está acontecendo, quer dizer, esses documentos, esses dados, né, estão chegando para a Receita Federal e ela estão analisando de forma mais assertiva e mais rápida, certo? Porque a Receita Federal não vai bater lá na sua porta. Ela vai mandar uma notificação lá para o seu e-mail, tá? Para o seu contador. Isso é real. Tá? Ela vai fazer isso aí. Ela não fiscaliza lá na sua empresa, ela não vai. Tá? Eu tenho empresas aqui na sede virtual, nossa sede virtual, nosso endereço. A Receita Federal vem aqui? Não. Ela vai mandar uma notificação para o seu e-mail, que vai verificar, porque precisa de um e-mail lá no CNPJ, no e-mail da contabilidade. Ela sabe quem foi o contador que abriu lá e precisa colocar o e-mail, precisa colocar telefone. Então, galera, fica ligado, fica atento a esse detalhe que é muito importante. E outra coisa que está rolando, está rolando, é que está acontecendo no momento, é que muitas empresas, muito MEI, muito microempreendedor individual, estão indo direto, galera, para a sociedade, para lucro presumido e não para Simples Nacional. A Receita Federal está notificando e essas empresas elas não estão perdendo a opção do MEI indo para o Simples Nacional e sim para o lucro presumido. Carga tributária muito alta. Lá no lucro presumido, para quem comercializa, é 5,93 para quem comercializa, tá? Certeza não, mas é mais ou menos isso, é menos de 6%, certo? Então, mas para quem presta serviço lá no lucro presumido, esse regime de tributação, para quem presta serviço é 13,33 ou 16,33 sobre o faturamento. Isso é real, tá, galera? Isso é real. Então fique muito atento a essas notificações, fique ligado se o seu MEI está regular. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Tá? Essa live vai ficar gravada aqui no nosso GTV, vai ficar no nosso contato, nosso WhatsApp. Entre em contato se você tem dúvida, recebeu notificação, precisa fazer essa migração. Vamos fazer agora, galera. Urgente, tá? Vamos fazer agora. Então, precisa fazer essa migração de forma mais assertiva, mais segura. RA Contabilidade vai poder te ajudar sem dúvida nenhuma. Tá? Isso é real. Ok? Pois vamos lá tirar algumas dúvidas que a galera tem aí sobre essa migração, né? O que pode ser feito. Muita gente tem dúvida se na migração pode fazer alteração, por exemplo, alteração de endereço, alteração de nome fantasia, né? Alteração de capital, nome empresarial. Então, tudo isso, galera, na migração você pode aproveitar e fazer e pagar uma taxa só. Isso é real. Então, se você precisa fazer uma alteração de endereço, Reginaldo, eu estou aqui no meu endereço, estou na minha casa, eu não quero porque posso ter problema aqui com o IPTU. Então, eu posso fazer uma migração para o seu endereço, para a sua sede virtual
e já alterar o endereço, com certeza aí a taxa vai ser uma só, vai ser única, entendeu? Você vai pagar uma taxa para fazer essa migração, né, na junta comercial, aqui no nosso, do estado do Ceará, tá? Então, o que acontece? Você vai poder fazer essa alteração nessa migração, você vai alterar a capital, nome fantasia, nome empresarial, endereço, isso é real, galera. Com certeza você pode fazer isso, tá? E com certeza a sua contabilidade, o seu contador vai fazer todo esse processo de forma correta, de forma assertiva. Qualquer dúvida pode falar com a gente que a gente vai poder te ajudar, tá certo? Aí vamos lá. Outra dúvida que é muito recorrente. Reginaldo, eu perdi a opção, tá? Perdi a opção em 2023 do MEI. Trabalhei como empresa do Simples Nacional 2023. Eu posso voltar em 2024, que a solicitação é em janeiro, até 31 de janeiro você solicita, né, para fazer essa migração, né? Caso você perdeu por débito e tal, você pode fazer essa migração, solicitar essa migração e voltar em 2024 como, né, MEI, por exemplo. Então, eu estou no Simples Nacional em 2023, certo? Em janeiro de 2024, eu posso solicitar para voltar como MEI, já que eu estava com o Simples Nacional em 2023? Pode, galera. Pode sim. O que é que não pode? É você ter débito. Se você tiver débito na Receita Federal, na dívida ativa, você não poderá fazer essa migração retornando para a MEI. Lembrando, dentro de 2023, o seu faturamento precisa estar dentro do MEI, como R$81 mil ao ano. Porque não adianta você estar no Simples Nacional 2023, faturar 200 mil, 300 mil, não tem débito, em janeiro de 2024 solicitar para enquadrar. Não pode, você está crescendo. Se você está crescendo, por que você vai retroagir como MEI? Então isso aí não faz sentido. Mas existe uma galera que tem dúvida e quer fazer isso. Muita gente está naquele limite de 80 mil, 81 mil, 82, 85. Aí acredita que em 2024 vai ficar nessa média de 80 mil, 81 mil. Perfeito, você pode solicitar, tá? Isso pode ser feito. Mas lembrando, você precisa ter um limite de faturamento até 81 mil. Até 81 mil, que é o limite do MEI. Tá bom? Porque não adianta você faturar 300, 400 mil no Simples Nacional 2023 e em janeiro de 2024 solicitar para ser MEI. É uma coisa sem lógica, certo? É uma coisa sem lógica. Pode acontecer e você pode fazer e você pode ser incluso como MEI? Pode acontecer. Vamos supor que você fatura lá 200 mil, 150 mil, tá? Mas você tinha um cliente em 2023 que tinha esse suporte, você tinha que faturar esse valor. Mas para 2024 você não terá mais esse cliente e você vai faturar dentro de 81 mil reais. Você solicita a Receita Federal de janeiro até 31 de janeiro. Solicita a inclusão, tá? A migração para MEI, o Simples Nacional para MEI. Reginaldo, a minha empresa era do lucro presumido. Do lucro presumido eu posso fazer a migração para o Simples Nacional? Pode sim, sem dúvida nenhuma. Se você perdeu a opção lá em 2022, né? Em 2023 você foi uma empresa do lucro presumido, o ano todo em 2023. Só que em janeiro de 2024, a partir de 2024, você quer voltar para o Simples Nacional. Solicita sim a opção, tá, de migração para o Simples Nacional, você sendo a empresa do lucro presumido. Reginaldo, o lucro presumido de 2023 não foi interessante para mim, eu preciso fazer essa migração para o Simples. Você fará até 31 de janeiro de 2024. E com certeza, se a sua empresa não possui débito, divergência de cadastro, coisa desse tipo, você vai retornar para o Simples Nacional. Então, o que vocês têm que entender? Na migração, MEI, não existe só MEI para Simples Nacional. Isso é irreal. É tanto que muito MEI está indo para lucro presumido. Receita Federal colocou direto. Pode ser regularizado? Pode. Fale com a gente que a gente vai regularizar e vamos inserir a sua empresa como Simples Nacional. Tá? Mas pode ser regularizado até 31 de janeiro. Então, você pode fazer a migração do MEI para Simples Nacional
e também você pode fazer essa migração para lucro presumido. E você pode fazer essa migração do lucro presumido para o Simples Nacional, pode fazer a migração do Simples Nacional para retornar como MEI. Isso é real, você pode. Nós vamos analisar todo, né, faturamento, se possui débito, e vamos fazer essa solicitação. Isso é real, tá? Podemos, mas isso tudo depende da Receita Federal e depende de como está a sua empresa, certo? Faturamento, débitos, né, que é muito importante, não pode ter débito, divergência de cadastro e tal, essas coisas impedem sim que você faça qualquer migração, tá bom? Então, galera, basicamente é isso, né? A migração para a limitada, lembrando, quando você for desenquadrado, você receber a notificação para ser desenquadrado, você não deixa de lado isso aí, galera. Não deixa sua notificação de lado. Chame, entre em contato com a contabilidade, com o contador, no seu contador. Se você não tiver, você contrata um contador. Qualquer dúvida a gente pode te ajudar nesse processo. Mas você precisa, tá, contratar uma contabilidade para regularizar isso, tá? Mesmo você perdendo esse MEI, você precisa, né, fazer isso, contratar uma contabilidade para que ela possa regularizar, certo? Dentro da Receita Federal, saber realmente o que é que pode ser feito, tá? Se foi por débito, ausência de declarações. Então, dá para a gente regularizar todo esse processo e deixar a sua empresa legal. Reginaldo, eu quero regularizar aqui e vou baixar. Nós vamos baixar sem dúvida nenhuma, tá? Diga aí, meu amigo. Tudo bem? Então, sem dúvida nenhuma, você tem que ficar atento a esse detalhe da migração, mas o mais importante é nesse limite de faturamento e possuir débitos. Galera, muita gente está perdendo essa opção do MEI porque possui débito, certo? Tanto na Receita Federal, como até mesmo na dívida ativa da União. Ausência de declarações também está rolando, né, acontecendo essas notificações, mas tudo isso pode ser regularizado. Então, nós podemos fazer essa regularização em janeiro de 2024 e a sua empresa continuar como microempreendedor individual, como MEI. Isso é real, tá bom? Então, galera, basicamente é isso. E lembrando, quando você como prestador de serviço, perde a opção do MEI, vai para uma empresa do Simples Nacional. Vamos lá que você vai para abrir uma limitada com outro sócio. Mas é Simples Nacional, a sua empresa será do Simples Nacional. Quando você prestar serviço, lá no Simples Nacional, a alíquota é 6%, a mais baixa, tá? 6% sobre o seu faturamento. Isso é real. E caso você comercialize como e-book, lá você vai começar, Reginaldo, a minha empresa que eu só perdi essa opção do MEI e vou para o Simples Nacional, mas eu só vendo e-book. Então, quando você só vende e-book, você vai lá para o anexo 1, que é 4%. Mas e-book tem imunidade de ICMS, você não paga ICMS. Então, nessa alíquota lá na primeira faixa do Simples Nacional, anexo 1, que é comércio, quando vende só e-book, você vai pagar ali 2,64 sobre o que você faturar. Lembrando, no Simples Nacional, quanto mais você faturar, mais imposto você vai pagar. Isso é real. Mas, para algumas empresas, o Simples Nacional é interessante, tá? Isso depende de um planejamento tributário que a sua contabilidade vai fazer. Isso nós fazemos isso de forma trimestral, até mesmo anual, tá? E isso a gente vai verificando, né? Isso no decorrer dos meses ou do ano, né? Se é interessante ainda você, né? Como venda de e-book, por exemplo, se é interessante você continuar como Simples Nacional. Por quê? Porque dependendo do seu faturamento, pode ser interessante você pagar 5,93 lá no lucro presumido. Porque lá no lucro presumido, você vai faturar e a alíquota vai continuar 5,93 sobre o seu faturamento. No Simples Nacional, não. Quanto mais você faturar, mais imposto você vai pagar, porque a alíquota é crescente. Então, se você tem uma alíquota, por exemplo, lá de serviço, que é 6%, você faturando até 180 mil, quando ultrapassar de 180 mil no seu acumulado, você vai para 11,20. Então, é muito alto, 11,20. Mas, como eu digo, dependendo da sua empresa, do seu faturamento,
o Simples Nacional é mais interessante para você. Ou não, o lucro presumido será mais interessante para você, mas isso vai depender do planejamento tributário que a RA Contabilidade pode fazer para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua atividade. Então, quer esse planejamento tributário? Quer realmente saber se você está pagando mais imposto ou menos, ou se você vai pagar mais ou menos? A Contabilidade vai poder te ajudar com esse planejamento tributário. Entre em contato com a gente, que a gente vai conversar sobre esse planejamento tributário, certo? Para o seu negócio, e nós vamos poder te ajudar com certeza. Tá bom? Galera, basicamente é isso. Lembrando, eu sempre estou lembrando aqui, porque vem aqui na minha mente, galera, e eu fico lembrando das coisas que acontecem. Então vamos lá. Lembrando, esse desenquadramento, se você recebeu a notificação, certo? Você recebe a notificação dizendo que você perdeu a opção do MEI. Esse desenquadramento é feito pela empresa. A gente precisa, como contabilidade, caso você entre em contato com a RA, nós vamos fazer esse desenquadramento, certo? De forma oficial, né? E fazer todo o processo de migração, tá certo? Constituição de contrato, vamos solicitar documentos, seja necessário para a junta comercial, né? Vamos colocar todos os dados que precisa, alterar nome empresarial, nome fantasia, se precisar de endereço também nós vamos fazer essa alteração, capital, tudo isso nós vamos alterar nessa migração, tá certo? Lembrando, se você for do Simples Nacional, dependendo do seu faturamento, se não possui dívida, você pode em 2024 retornar, né? Retornar em 2024, se era 2023 Simples Nacional, em 2024 você pode iniciar o ano como microempreendedor individual, solicitando até 31 de janeiro de 2024. Tá bom? Então, galera, qualquer dúvida, deixa dúvida no comentário dessa live, que nós vamos deixar salva essa live, tá bom? Entre em contato com a gente, nós temos nosso WhatsApp aí, que vai ficar nosso WhatsApp lá. Você pode entrar em contato e tirar todas as suas dúvidas referente à migração, seja para a sociedade limitada unipessoal, para a limitada, para um ME, caso você queira, né? Mas a gente vai deixar bem claro que não é interessante para você, tá bom? Seja MEI, regularizar o seu MEI, seja regularizar essas dívidas que você tem lá como microempreendedor, seja regularizar a sua empresa do Simples Nacional, você tem débito no Simples Nacional, precisa regularizar para continuar no Simples Nacional, tá? A gente pode fazer todo esse processo. Entre em contato com a gente que nós vamos te ajudar, tá bom? Galera, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Espero, tá, ter ajudado de alguma forma, tá, a vocês a ter esse entendimento sobre essas migrações, né, sobre migrar do MEI para Simples Nacional, do Simples Nacional para MEI, do MEI para uma limitada. Então, todo esse processo, a sua contabilidade, o seu contador vai fazer de forma, com certeza, mais assertiva, né? Porque você precisa de uma contabilidade para fazer todo esse processo de migração. E a contabilidade vai poder te ajudar, sem dúvida, entre em contato com a gente, tá bom? Espero vocês na próxima live. Teremos sim a próxima live. Não será na próxima quarta, acredito que não, na quarta seguinte, mas nós vamos falar sobre, acredito que nós vamos falar sobre microempreendedor individual, essas mudanças aí que estão acontecendo, tá bom? Ou nós vamos falar sobre Simples Nacional, aí tá essa dúvida aí, tá bom? Simples Nacional, ou nós vamos falar sobre o microempreendedor individual, ou os dois juntos. Vamos tirar a dúvida dessa galera, e essa galera tem muita dúvida e nós vamos tirar muita dúvida aqui, tá bom? Estamos aqui para ajudar. Então, espero vocês na próxima live, mais sucesso. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Espero vocês aí na próxima live. Show, hein, galera?